Tô sentada na sala do apartamento vazio que foi meu lar por 5 anos. Caixas de mudança empilhadas ao meu redor. O Rodrigo levou tudo dele ontem. Roupas, livros, a TV grande que ele fazia questão, os quadros da mãe dele. Ficou só o essencial meu e o silêncio pesado demais. Do outro lado da parede, no apartamento 704, consigo ouvir música suave. Bossa nova. Ela sempre ouve bossa nova aos domingos de tarde. Patrícia, minha vizinha de 48 anos, divorciada, professora de literatura. A mulher que dividiu parede comigo por 5 anos, sem eu perceber que estava apaixonada por ela. Até que percebi. E aí explodiu tudo. O Rodrigo pediu divórcio há 2 semanas. Meus pais não falam comigo. Minhas amigas se dividiram. Metade acha que sou corajosa, metade acha que sou louca. Perdi o casamento de 7 anos, a aprovação da família, a vida que construí tijolo por tijolo desde os 23. E ganhei ela, Patrícia. A certeza de finalmente estar viva de verdade pela primeira vez em 30 anos. Deixa eu te contar como uma professora de inglês de 30 anos, casada, hétero-assumida, acabou se apaixonando pela vizinha de 48 anos que dividia a parede do quarto com ela. Como 9 meses de relacionamento secreto destruíram um casamento inteiro. E como valeu cada segundo. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão agora. Histórias como a minha mostram que descoberta pode acontecer em qualquer idade, e que nunca é tarde demais para viver sua verdade. Meu nome é Fernanda Alves Pereira. Tenho 30 anos, sou professora de inglês em escola particular. Morava, em Porto Alegre, bairro Moinhos de Vento. Cresci aqui mesmo. Família gaúcha tradicional de classe média. Meu pai é Antônio, 57 anos, contador aposentado, conservador nos costumes, embora progressista em política. Minha mãe é Lúcia, 55, bibliotecária da rede municipal, católica praticante, participa da pastoral. Tenho um irmão mais velho, o Marcelo, 35, casado com a Fabiana há 8 anos, 2 filhos pequenos, o Pedro de 6 anos e a Sofia de 3. Sempre fomos família extremamente unida, de forma quase sufocante às vezes. Almoços de domingo obrigatórios na casa dos pais, onde minha mãe fazia feijoada completa. Natal todos juntos com um amigo secreto e muita comida. Aniversários comemorados em churrascarias ou na casa de alguém. Grupo de WhatsApp barulhento demais com 500 mensagens por dia sobre absolutamente qualquer coisa. Cresci sendo a filha certinha, estudiosa, extremamente responsável desde pequena. Sempre tirei notas excelentes sem precisar me esforçar muito. Nunca dei trabalho nenhum para os meus pais. Era aquela aluna que os professores adoravam e usavam como exemplo. Fiz colégio particular bom, colégio Farroupilha, com bolsa parcial por mérito acadêmico. Entrei em letras, português e inglês na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aos 18 anos na primeira tentativa. Me formei 4 anos depois com honras e média alta. Comecei a dar aula particular de inglês ainda aos 21 enquanto cursava licenciatura. Descobri que adorava genuinamente ensinar, ver aluno entender algo pela primeira vez, aquele brilho no olhar quando algo clica. Construí carreira sólida ao longo dos anos. Hoje sou coordenadora de todo o departamento de idiomas numa escola particular ótima. Ganho bem considerando o mercado. Tenho estabilidade completa e respeito dos colegas. Na adolescência namorei 2 meninos rápido. Pedro aos 16 por 4 meses. Lucas aos 18 por 6. Nada sério. Beijos e pegação apenas. Na faculdade conheci o Rodrigo no 2º semestre. Ele cursava engenharia civil, 3 anos mais velho, bonito, popular, jogava futebol. Começamos a namorar quando eu tinha 20 anos. Rodrigo era absolutamente tudo que minha família sempre esperou e sonhou para mim. Família tradicional gaúcha boa, curso universitário promissor em engenharia, educado com todo mundo, respeitador com meus pais, trabalhador dedicado. Meus pais adoravam ele imediatamente desde o primeiro jantar formal que levei ele na casa deles. Minha mãe já planejava nosso casamento mentalmente depois de 3 meses de namoro apenas. Meu pai aprovava porque ele falava sobre carreira, planos para o futuro, responsabilidade financeira. Namoramos 3 anos certinhos antes de noivar. Ele pediu num restaurante chique em Gramado, anel bonito de diamante pequeno que tinha economizado por meses, joelho no chão, todo mundo do restaurante aplaudindo.
Chorei. Na época achei que era de felicidade. Hoje entendo que era alívio por estar cumprindo o roteiro esperado. Casamos quando eu tinha exatos 23 anos recém-completos. Ele 26. Cerimônia tradicional linda na igreja. Nossa Senhora das Dores, vestido branco clássico que minha mãe escolheu com a costureira. 3 madrinhas de cada lado. Festa enorme com 200 convidados no salão do clube. Banda ao vivo tocando músicas que meus pais aprovaram. Bolo de 5 andares. Decoração romântica com rosas brancas e champanhe. Lua de mel em Cancún, México. 10 dias em resort all-inclusive, onde finalmente transamos sem culpa católica pela primeira vez. Os primeiros 2, 3 anos foram aparentemente bons no papel pelo menos. Morávamos num apartamento pequeno de 2 quartos no bairro Petrópolis que meus pais ajudaram generosamente a dar entrada como presente de casamento. Ele trabalhava em construtora grande, saía às 7 da manhã e voltava às 7 da noite geralmente. Eu dava aula no colégio de tarde e à noite, chegava em casa sempre depois das 10. Dividíamos todas as contas meio a meio rigorosamente. Fazíamos churrasco com amigos todo sábado sem falta. Viajávamos nas minhas férias escolares para praia ou montanha. Sexo era regular e previsível. 2 vezes por semana geralmente. Sempre de noite depois que jantávamos. E assistíamos alguma série ou filme. Sempre na mesma posição praticamente. Sempre com as luzes apagadas. Sempre rápido demais. Só que sempre senti que faltava algo fundamental. Não conseguia nomear o que exatamente na época. Gostava do Rodrigo como pessoa. Ele era objetivamente bom marido, trabalhador honesto, fiel completamente. Nunca levantou mão ou voz para mim. Porém, nunca senti aquela paixão avassaladora que minhas amigas casadas descreviam com empolgação. Nunca sentia aquela urgência física de estar perto dele, de tocá-lo, de ser tocada. Sexo era mecânico demais. Funcionava tecnicamente sem problemas. Ele gozava sempre, embora não me deixasse louca de desejo nenhuma vez. Fingia orgasmo em pelo menos 80% das vezes, gemendo nos momentos certos, arqueando o corpo performaticamente. Ele nunca percebeu a farsa ou fingiu educadamente não perceber para não lidar com a verdade desconfortável. Você é meio fria mesmo, né? Ele comentou algumas vezes ao longo dos anos sem muita emoção. Minha mãe falou que mulher é assim mesmo. Não sente tesão que nem homem. Deve ser coisa de mulher normal, não esquenta. Achei que era normal. Que mulheres não sentiam tesão intenso como homens. Que sexo era dever conjugal que se cumpria com razoável frequência para manter casamento saudável. Em 2019, 5 anos atrás, conseguimos comprar a P maior de 3 quartos neste prédio aqui no Moinhos de Vento. Apartamento 703, 7º andar. Vizinhos dos 2 lados. Do 702, morava casal de idosos quietos, seu Jorge e Dona Marta. Do 704 morava a Patrícia, recém-divorciada na época. Conheci ela casualmente no elevador estreito no dia exato da nossa mudança para o apartamento novo. Setembro de 2019, tarde de sábado absurdamente quente e úmida, típica de primavera gaúcha. Eu estava completamente suada e exausta carregando caixa pesada cheia de livros, cabelo preso bagunçado com elástico que achei no bolso, roupa de moletom velha toda suja de pó e fita adesiva grudada. Entrei no elevador. Ela já estava lá esperando, olhando o celular. Patrícia tinha 43 anos na época, embora parecesse mais nova pela energia que emanava. Cabelo castanho avermelhado vibrante na altura dos ombros, ondulado natural volumoso, alguns fios prateados esparsos que ela claramente não se incomodava de esconder. Olhos castanhos escuros enormes, profundos, sempre com expressão meio irônica divertida, como se soubesse piada que mais ninguém entendia. Pele clara levemente sardenta, sardas leves espalhadas pelo nariz, e bochechas que ficavam mais evidentes quando ela sorria. 1,70 m de altura, magra porém não atlética de forma alguma, tipo físico de quem esquece completamente de comer quando tá absorta lendo algo interessante. Usava vestido longo florido estilo boho, sandálias rasteiras confortáveis de couro, óculos de leitura delicados pendurados numa correntinha prateada fina no pescoço. Tinha vários anéis de prata nos dedos, brincos étnicos compridos balançando. Você deve ser a nova vizinha do 703, ela disse imediatamente sorrindo com calor genuíno. A voz era surpreendentemente grave, agradável de ouvir.
com sotaque gaúcho suave que alongava certas vogais. Patrícia Souza, do 704. Bem-vinda ao 7º andar. Espero que goste daqui. Fernanda, prazer, respondi ofegante pelo peso da caixa maldita que insistia em carregar sozinha. Obrigada. Parece bairro bom. Precisa de ajuda com isso? Ela ofereceu olhando a caixa com preocupação genuína. Parece pesada demais. Não, tá tranquilo. Obrigada mesmo assim. Meu marido tá subindo com o resto das caixas maiores. Ela acenou sorrindo quando o elevador parou no 7º andar. Se precisar de açúcar, café ou absolutamente qualquer coisa, pode bater na minha porta sem cerimônia nenhuma. Sou a vizinha chata que vive emprestando coisas. Nos primeiros meses inteiros, éramos apenas vizinhas cordiais e educadas. Cumprimentávamos sempre no elevador apertado, no corredor do andar, na garagem quando saíamos para os carros no mesmo horário. Conversas curtas, padrão sobre tempo, sobre obra barulhenta que estava tendo no 5º andar, sobre o síndico novo que parecia mais eficiente que o anterior. Aos poucos descobri detalhes. Ela era professora de literatura brasileira e portuguesa na mesma escola particular que eu trabalhava, embora em turnos completamente diferentes. Ela de manhã com ensino médio, eu de tarde e noite com fundamental e médio. Divorciada fazia exatamente 1 ano do ex-marido advogado tributarista, casamento que durou 15 anos sem filhos por escolha consciente de ambos. Morava sozinha agora com 2 gatos persas enormes e mal-humorados. Lia compulsivamente 4 livros por semana no mínimo. Em dezembro daquele ano, o Rodrigo viajou a trabalho para São Paulo por 2 semanas. Fiquei sozinha pela primeira vez desde que casamos. Na segunda noite, por volta das 10, meu chuveiro elétrico queimou. Água gelada em pleno verão gaúcho não era problema, porém precisava consertar. Bati na porta da Patrícia. Ela atendeu de pijama, calça e camisa de botão, padrão xadrez, confortável. Cabelo solto molhado. Desculpa incomodar tão tarde, falei envergonhada. Meu chuveiro queimou e o Rodrigo viajou. Você por acaso conhece a eletricista que atende emergência? Deixa eu ver se consigo te ajudar antes de chamar profissional, ela ofereceu. Às vezes é só o disjuntor. Trago minha caixa de ferramentas? Ela veio, mexeu na parte elétrica por 15 minutos, consertou temporariamente. Aguenta até segunda quando você chamar eletricista de verdade. Muito obrigada mesmo. Te devo uma. Quer tomar um vinho? Ela ofereceu espontaneamente. Abri uma garrafa boa que tá sobrando, já que tô aqui mesmo. Hesitei apenas 1 segundo. Aceito. Fomos pro apartamento dela, que era um universo completamente diferente do meu. Enquanto o nosso tinha decoração neutra moderna minimalista que minha mãe ajudou a escolher com muito cuidado em lojas caras, sofá bege, paredes brancas, quadros abstratos inofensivos, tudo arrumado e sem personalidade, o dela transbordava vida por todos os cantos. Estantes gigantes do chão ao teto, literalmente repletas de livros em pelo menos 3 línguas diferentes: português, inglês, espanhol, algumas lombadas em francês que peguei. Quadros abstratos, coloridos, vibrantes, que ela mesma tinha pintado, descobri depois. Plantas grandes e pequenas por absolutamente todo o canto disponível, samambaias penduradas, suculentas nas prateleiras, pacová enorme no canto. Vinis antigos empilhados com cuidado perto de toca-discos vintage que realmente funcionava. Tapetes persas sobrepostos, almofadas coloridas jogadas, cheiro característico de incenso de lavanda misturado com café e livros antigos. Os 2 gatos persas, Boris e Clarice, descobri depois que ela nomeava bichos com autores, observando criticamente do sofá como se eu fosse invasora indesejada no território deles. Sentamos na varanda pequena aconchegante dela que dava vista parcial para o Guaíba ao longe. Ela acendeu o cigarro, Marlboro vermelho que cheirava forte. Eu nada. Apenas aproveitando o ar fresco noturno de dezembro que estava surpreendentemente agradável. Abrimos a garrafa de vinho tinto argentino bom que ela tinha separado. Conversamos sem parar por mais de 3 horas seguidas sobre absolutamente tudo que importava. Literatura que amávamos com paixão. Clarice Lispector, Virginia Woolf, Margaret Atwood. Política brasileira caótica que nos deixava exaustas. Viagens que sonhávamos fazer algum dia quando tivéssemos dinheiro e tempo. Ela queria conhecer Lisboa, eu Buenos Aires.
Diferenças enormes entre dar aula para crianças pequenas versus adolescentes hormonais versus adultos. Séries que assistíamos obsessivamente. Música que marcou nossas vidas. Ela era surpreendentemente engraçada de forma inteligente e sutil. Fazia piadas literárias que me faziam rir alto. Culta sem ser nem um pouco pedante ou arrogante. Fazia perguntas genuinamente interessantes sobre minha vida, sobre o que eu pensava, sobre como via o mundo. Ouvia as respostas com atenção verdadeira total. Não aquela atenção educada, fingida que a maioria das pessoas faz enquanto espera sua vez de falar. Por que você se divorciou exatamente? Perguntei já meio alterada do vinho na segunda garrafa que ela abriu. Ela demorou para responder, olhando concentrada para as luzes espalhadas da cidade lá embaixo. Percebi depois de 15 anos inteiros casada que estava vivendo o roteiro escrito por outra pessoa, não por mim. Ela finalmente falou com voz carregada de emoção contida. Casei nova demais, só 25 anos mal feitos. Achei honestamente que amor era apenas companheirismo agradável, respeito mútuo, estabilidade financeira compartilhada. Demorei 15 anos desperdiçados para perceber que faltava paixão verdadeira, fogo no peito, conexão profunda real. Quando finalmente percebi essa verdade, já estava beirando os 40. Decidi que a segunda metade da minha vida ia ser completamente autêntica, vivida nos meus próprios termos, mesmo que custasse absolutamente tudo que construí tão cuidadosamente na primeira metade. Aquilo me impactou profundamente, embora não soubesse exatamente por que na época. Depois daquela noite, viramos amigas de verdade. Tomávamos vinho na varanda dela ou na minha pelo menos 2 vezes por semana quando o Rodrigo trabalhava até tarde ou viajava. Íamos juntas ao cinema ver filmes cult que ele odiava. Ela me emprestava livros, eu devolvia com anotações nas margens, discutíamos por horas. Trocávamos mensagens todo dia, memes, notícias, observações aleatórias. O Rodrigo não se importava. Que bom que você fez amiga no prédio. Sempre reclamava de solidão quando viajo. Meus pais conheceram ela num churrasco que fizemos e aprovaram. Mulher culta, professora como você, boa influência. Ninguém via problema nenhum em 2 vizinhas professoras serem amigas próximas. Eu também não via, ou fingia não ver, porque tinha sinais que ignorava com força, como o fato de esperar mensagens dela com ansiedade, de escolher roupa com mais cuidado nos dias que sabia que ia vê-la, de sentir ciúmes quando ela mencionava sair com outras amigas, de sonhar com ela e acordar confusa, com coração disparado. Em março de 2023, 4 anos de amizade, ela me contou algo importante. Estavam na varanda dela numa sexta à noite, segunda garrafa de vinho aberta. Posso te contar um segredo? Ela perguntou olhando o copo. Sempre. Um dos motivos do meu divórcio foi perceber que sou bissexual. Ela disse pausadamente, como se testasse minha reação. Passei a vida inteira reprimindo atração por mulheres. Casei com um homem porque era o esperado. Funcionou por um tempo, porém eventualmente não conseguia mais fingir que parte de mim não existia. Meu estômago deu um nó estranho. E seus pais, sabem? Sim, levou 2 anos, muita terapia, várias brigas. Hoje aceitam de forma distante. Não falam sobre o assunto, porém também não me rejeitaram totalmente. É o que tenho. Você tá namorando alguém? Perguntei, a voz saindo mais alterada que pretendia. Não. Saio com mulheres de vez em quando, nada sério. Ainda descobrindo essa parte de mim aos 47. Aquela conversa mudou algo irreversível. Passei semanas pensando obsessivamente. Por que me importava tanto que ela era bi? Por que sentia alívio que não estava namorando? Por que imaginava como seria beijar outra mulher? Beijar ela especificamente? Comecei a pesquisar escondida obsessivamente, sempre no modo anônimo do navegador, sempre apagando o histórico depois com paranoia. Li dezenas de artigos acadêmicos sobre compulsory heterosexuality, sobre como mulheres são socializadas desde bebês para achar que têm que namorar homens mesmo sem sentir atração genuína, sobre descoberta tardia de orientação sexual, sobre mulheres casadas felizes no papel que percebem orientação real, só depois de 20, 30, 40 anos, fingindo ser heterossexuais. Cada artigo, cada relato anônimo,
Cada depoimento em fóruns LGBT parecia descrever minha vida inteira com precisão cirúrgica assustadora. Li sobre Lesbian Master Doc, aquele documento viral que lista sinais de lesbianismo compulsoriamente escondido. Cada item era um soco no estômago. Você transa com homens pensando em mulheres abstratas ou em mulheres específicas que conhece? Check. Você sente mais conexão emocional com amigas mulheres do que com parceiros homens? Cheque absoluto. Você escolhe namorados, maridos baseada em critérios lógicos, boa pessoa, família à prova, estável, e não em atração avassaladora? Cheque devastador. Entrei em grupos secretos no Reddit, no Facebook com nome falso. Li centenas de histórias de mulheres que saíram do armário aos 28, aos 35, aos 42, aos 50. Mulheres que tinham maridos bons, filhos amados, vidas aparentemente perfeitas. Mulheres que ainda assim sentiram que precisavam viver autênticas antes de morrer. Chorava lendo esses relatos, trancada no banheiro enquanto o Rodrigo assistia futebol na sala sem desconfiar de nada. Maio de 2023. Aniversário do Rodrigo completando 32 anos. Fizemos jantar romântico caro naquele restaurante italiano que ele adora no Moinhos de Vento. Voltamos para casa de Uber. Transamos porque era esperado em aniversário. No meio do sexo mecânico de sempre, de olhos firmemente fechados, permiti pela primeira vez conscientemente imaginar que era a Patrícia ali comigo, que eram as mãos dela me tocando, que era o corpo dela sobre o meu, que eram os lábios dela nos meus. Gozei pela primeira vez em literalmente anos com ele. Gozei alto, intenso, real. Ele ficou orgulhoso, achando que tinha feito algo especialmente bom. Finalmente tá voltando a gostar de sexo, comentou depois satisfeito. Achei que tinha perdido você para sempre. Eu virei pro lado e chorei em silêncio no escuro. Depois, deitada no escuro com ele roncando ao lado, chorei em silêncio. Porque finalmente entendia. Tava apaixonada. Pela minha vizinha. Pela mulher de 48 anos que dividia a parede do quarto comigo. E não era só admiração. Não era só amizade intensa. Era atração sexual, romântica, avassaladora. Entrei em pânico total. Comecei a evitar ela. Cancelava planos, respondia mensagens tarde demais, inventava desculpas. Ela percebeu obviamente. Fernanda, fiz algo que te magoou? Perguntou num sábado de manhã que esbarramos no elevador. Você sumiu. Não fez nada. Tô só muito ocupada com escola. Ela me olhou com aqueles olhos que viam demais. Você tá mentindo. Conheço você há 4 anos. Sei quando tá mentindo. As lágrimas escorreram ali mesmo no elevador. Patrícia, eu... Não posso falar sobre isso. Não posso. Tudo bem. Quando puder, estarei aqui. Passei 2 meses vivendo o inferno particular absoluto. O Rodrigo percebeu claramente que algo estava errado, embora não soubesse exatamente o que. Perguntava constantemente se eu estava bem, se tinha acontecido algo no trabalho, se estava brava com ele. Ficava irritada com ele por absolutamente qualquer coisa. Ele respirava alto demais, mastigava de boca aberta, deixava a roupa no chão. Sexo virou impossível. Inventava dor de cabeça crônica, cansaço extremo, TPM eterna, qualquer desculpa que funcionasse. Você precisa ir no médico. Ele insistia preocupado. Nunca vi você assim tão cansada, tão distante. Tô bem. É só estresse da escola. Porém, não tava nada bem. Tava afundando cada dia mais. Até que numa quinta-feira de outubro de 2023, depois de discussão particularmente feia com Rodrigo sobre eu nunca mais querer transar nunca, saí de casa furiosa batendo a porta. Desci pro estacionamento, entrei no carro, dirigi sem rumo por meia hora. Voltei pro prédio às 11 da noite. Fiquei parada no corredor do 7º andar por tempo indeterminado, olhando para a porta do 704. Respirei fundo. Bati. Patrícia atendeu de roupão de banho branco felpudo, cabelo molhado pingando, claramente tinha acabado de sair do chuveiro. Rosto preocupado quando me viu. Fernanda, tá tudo bem? São quase meia-noite. Não. Desabei completamente ali mesmo no corredor.
Nada tá bem nem um pouco. Posso entrar? Por favor? Ela me puxou para dentro imediatamente, fechou a porta. Me guiou para o sofá dela, que conhecia tão bem. Os gatos Boris e Clarice fugiram assustados com meu choro descontrolado barulhento. Ela sentou ao meu lado, não me tocando, apenas esperando. Levei 15 minutos para conseguir parar de chorar suficiente para falar. O que houve? Ela perguntou suave quando finalmente me acalmei um pouco. Patrícia, preciso te contar algo absolutamente essencial e você provavelmente vai me odiar depois, e eu vou perder sua amizade, que é uma das coisas mais importantes da minha vida, porém não aguento mais carregar isso sozinha. Pode falar qualquer coisa. Não vou te odiar. Prometo. Tô apaixonada por você. Soltei de uma vez sem pensar mais. Completamente, desesperadamente, patologicamente apaixonada. Há meses e meses. E sei que é errado em todos os níveis possíveis porque sou casada, porque você é minha melhor amiga, porque tudo isso é loucura completa absurda, porém não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. O silêncio que seguiu pareceu durar anos inteiros. Ela olhou para mim por tempo impossível de medir, expressão impossível de decifrar. Fernanda, ela disse finalmente, a voz saindo rouca e tremendo. Você tem certeza absoluta que é por mim especificamente? Não é só você processando descoberta de sexualidade e eu sou coincidentemente a única mulher queer que você conhece de perto? Tenho certeza total. Pesquisei tudo que existe sobre descoberta tardia. Li centenas de relatos. Fiz terapia online escondida por 2 meses com psicóloga especializada em LGBT. Preenchi questionários, fiz exercícios de autoconhecimento. É você. Sempre foi você desde aquela primeira noite do vinho há 4 anos. Só demorei tempo absurdo para admitir para mim mesma. Fernanda, você é casada há 7 anos e sempre se apresentou como completamente heterossexual. Não sou heterossexual nem um pouco. Fingi ser obsessivamente por 30 anos inteiros, porém não sou. E meu casamento? Não é real há muito tempo. Talvez nunca foi. Funciona perfeitamente no papel. Cumprimos todos os rituais esperados, porém não existe conexão verdadeira, paixão genuína, amor real. Nada. Ela segurou minha mão. Aquele toque simples queimou através da pele como fogo. Preciso te contar algo também, ela disse, olhando intensamente para os nossos dedos entrelaçados. Também sinto por você. Há mais de 1 ano completo. Porém, nunca jamais falei porque você é casada. Parecia completamente hétero e feliz. Seria cruzar linha ética que absolutamente não podia cruzar. Então empurrei sentimentos violentamente para o fundo mais escuro possível e aceitei ser apenas sua amiga. Você sente por mim? Mal consegui perguntar, coração explodindo. Sinto. Muito. Demais. Nos beijamos ali mesmo no sofá desgastado dela, com Boris e Clarice observando escandalizados do arranhador alto. Foi absolutamente diferente de tudo que já senti em 30 anos de vida. Intenso. Desesperado. 4 anos de repressão explodindo violentamente de uma vez. Ela tinha gosto de vinho tinto Malbec e cigarro Marlboro, e algo indefinível doce que era só dela. As mãos dela foram direto para os meus cabelos, puxando, acariciando. As minhas para a cintura dela, querendo proximidade física impossível. Quando separamos para respirar finalmente, ambas chorando sem controle, ela disse: Fernanda, você precisa resolver sua situação com Rodrigo primeiro. Não posso ser a outra. Não vou ser o motivo do seu divórcio oficial. Ele já é motivo mais que suficiente. O casamento acabou faz tempo. Eu só estava com medo paralisante demais de admitir a verdade. Porém, ela tinha razão absoluta. Não podia começar relacionamento enquanto estava tecnicamente casada. Voltei para casa naquela noite decidida a pedir divórcio. Encontrei o Rodrigo acordado esperando na sala. Onde você estava até meia-noite? Ele perguntou com raiva. Na Patrícia. Você vive lá ultimamente, tá parecendo até caso. Olhei para ele. Vi minha chance de ser honesta. Rodrigo, preciso te contar algo. Esquece. Ele me cortou, cansado. Não quero brigar de novo. Vem dormir. Covarde que eu era, aceitei o adiamento. Passei os próximos 9 meses inteiros vivendo vida dupla absolutamente insustentável.
Casada oficialmente de dia, seguindo todos os rituais esperados. Amante dela de noite e fins de semana, vivendo verdade escondida. Quando o Rodrigo viajava a trabalho, o que acontecia com frequência cada vez maior, 2, 3 vezes por mês, eu ia direto pro apartamento 704 e ficava lá completamente. Dormíamos abraçadas na cama queen dela. Acordávamos juntas com o sol entrando pela janela. Tomávamos café da manhã fazendo planos impossíveis pro futuro. Quando ele estava em casa, a gente se encontrava em lugares públicos bem longe do bairro Moinhos de Vento, ou no apartamento dela quando ele achava que eu estava na academia, no salão de beleza, com amigas do trabalho. Foi simultaneamente o período mais intenso e mais doloroso da minha vida inteira até aquele ponto. Pela primeira vez aos 30 anos conheci a paixão verdadeira e inegável, desejo real visceral, conexão profunda da alma. Pela primeira vez, sexo era genuinamente sobre prazer mútuo compartilhado, exploração consensual, vulnerabilidade emocional, não dever conjugal mecânico cumprido. Pela primeira vez me sentia completamente viva, inteira, real, não performando o papel esperado. Ela me ensinava pacientemente sobre meu próprio corpo que eu mal conhecia, sobre o que realmente gostava, o que não funcionava. Me fazia perguntas que ninguém nunca tinha feito em 7 anos de casamento. Isso tá bom assim? Quer que eu continue? Precisa que eu vá mais devagar? O que você tá precisando agora? Sexo virou conversa horizontal, negociação respeitosa, dança colaborativa, não performance unilateral onde eu fingia gozo mecânico. Conversávamos por horas absolutas deitadas nuas na cama dela, lençóis bagunçados, luz suave de tarde entrando pela janela, Boris e Clarice dormindo enroscados no canto. Sobre absolutamente tudo. Infâncias completamente diferentes, medos mais profundos, sonhos abandonados, arrependimentos carregados. Ela contava detalhes sobre o casamento anterior com Fernando, sobre como demorou 15 anos para aceitar bissexualidade reprimida, sobre solidão pesada de morar sozinha aos 40 e tantos. Eu contava sobre pressão familiar sufocante, sobre fingir ser alguém por 3 décadas completas, sobre medo paralisante de decepcionar todos que sempre acreditaram em mim. Você vai realmente sair do casamento? Ela perguntava sempre com cuidado extremo, sem pressionar. Vou. Preciso. Só preciso encontrar coragem suficiente. Quando? Logo. Juro. Prometo. Porém, a culpa era absolutamente devastadora e crescente exponencialmente. Mentir pro Rodrigo literalmente todo único dia sem exceção. Olhar diretamente nos olhos dele durante jantar de domingo na casa dos pais e saber que tinha transado apaixonadamente com ela apenas horas antes. Mentir pros meus pais incansavelmente sobre onde exatamente eu estava passando fins de semana inteiros. Viver completamente escondida quando queria gritar desesperadamente pro mundo inteiro que amava ela, que finalmente era livre, que tinha encontrado quem realmente era. Preciso urgentemente sair desse casamento. Eu dizia constantemente pra ela, desesperada e culpada. Então sai finalmente. Ela respondia sempre firme, porém gentil. Porém por você, pela sua sanidade mental, não por mim especificamente. Tem que ser decisão completamente sua, independente. Senão vai acabar me culpando eventualmente quando as coisas ficarem difíceis. A tensão aumentava perigosamente semana após semana. O Rodrigo começou a desconfiar, obviamente, embora não soubesse exatamente de quê. Checava meu celular compulsivamente quando eu estava no banho ou dormindo. Perguntava detalhes excessivos sobre onde eu tinha estado, com quem, fazendo o quê. Ligava sem avisar no meio do dia para confirmar que eu estava exatamente onde dizia estar. Você tá completamente diferente. Ele acusava crescentemente frustrado. Distante, fria, escondendo algo grande. Tô só cansada demais, trabalho muito. Ou tá tendo caso com alguém. Não seja absolutamente ridículo. A ironia doía fisicamente no peito. Porém, a culpa era devastadora. Mentir pro Rodrigo todo dia. Mentir pros meus pais sobre onde estava. Viver escondida quando queria gritar pro mundo que amava ela. Preciso sair do casamento, eu dizia constantemente. Então sai, ela respondia sempre. Porém, por você, não por mim. Tem que ser sua decisão independente. Se você tá ouvindo essa história e alguma parte ressoa com você,
Nos comentários fixados deixei guia completo sobre descoberta tardia, casamentos heterossexuais e como lidar com mudanças de vida radicais. É de graça e pode te ajudar muito nesse processo difícil. A explosão final inevitável veio em julho de 2024, mês passado apenas. O Rodrigo tinha viagem programada para Florianópolis a trabalho, 3 dias supervisando obra de hotel na praia. Saiu terça de manhã cedo, voltaria sexta à noite. Assim que o Uber dele saiu, peguei mochila pequena com roupas e fui direto para o 704. Passamos terça, quarta e quinta completamente juntas. Trabalhamos de casa, ela corrigindo provas de literatura, eu preparando aulas de inglês, cozinhamos juntas, dançamos na sala de pijama, assistimos filmes abraçadas, transamos sem pressa nenhuma. Vivemos como casal normal pela primeira vez, sem esconder, sem relógio marcando tempo limitado. Queria que fosse sempre assim, ela disse quinta à noite, deitadas na cama dela depois de jantar caseiro. Acordar com você todo dia, não te mandar embora escondida antes do amanhecer. Vai ser, prometi. Vou pedir divórcio semana que vem. Chega de enrolação, não aguento mais. Tem certeza absoluta? Total. Ela me beijou fundo. Te amo tanto. Também te amo. Adormecemos abraçadas, imaginando o futuro finalmente possível. Quinta-feira, 23 horas. Estavam assistindo o documentário sobre Virginia Woolf quando meu celular tocou. Rodrigo. Atendi. Oi, amor, chegou bem? Mudança de planos. Ele disse tenso. Obra atrasou. Cliente cancelou reunião de amanhã. Voltando hoje ainda. Já tô no Uber saindo do aeroporto. Chego em 40 minutos. Meu sangue congelou completamente. Hoje? Agora? Sim, por quê? Algum problema? Não, nenhum. Te espero em casa, então. Desliguei. Olhei para Patrícia apavorada. Ele tá voltando. 40 minutos. Vai, corre. Peguei minhas coisas desesperada. Beijei ela correndo. Desci pro meu apartamento. Tomei banho rapidíssimo. Troquei de roupa. Liguei TV fingindo que tava lá o tempo todo. Ele chegou 35 minutos depois. Entrou, jogou mala no chão, me abraçou, cheirou meu cabelo, congelou. Você tomou banho agora? Perguntou o suspeitoso. Sim, tinha acabado de chegar da academia. Às 11 da noite? Academia 24 horas. Fui tarde porque estava corrigindo provas. Ele me soltou, olhou ao redor. Apartamento limpo demais. Nenhum sinal de que eu tinha passado 3 dias ali. Cadê a louça do jantar? Pedi delivery, joguei fora. Cadê o lixo então? Desci pro lixo coletivo. Ele foi direto pro quarto. Olhou a cama perfeitamente arrumada que não tinha sido dormida em 3 noites. Você dormiu aqui esses dias? Claro. Onde mais dormiria? Ele abriu o armário. Minhas roupas todas no lugar. Nenhuma na cesta de roupa suja. Você não usou roupa nenhuma em 3 dias? Rodrigo, que interrogatório é esse? Onde você estava de verdade? Ele explodiu finalmente. Onde você passou esses 3 dias? Aqui, em casa. Mentira, esse apartamento não foi usado. Você não dormiu aqui. Onde você estava? Com quem? Fiquei em silêncio. Coração disparado. Ele olhou para a parede que dividia nosso quarto do dela. A Patrícia, ele disse devagar, processando. Você estava lá os 3 dias, no apartamento dela. Rodrigo, responde, ele gritou. Você estava na casa dela? Sim, admiti baixinho. Transando com ela? Silêncio. Responde. Sim, ele socou a parede. A mesma parede que nos dividia. Do outro lado, certeza que ela ouviu tudo. Há quanto tempo? 9 meses? 9 meses? Ele gritou fora de controle. Você tá me traindo com a vizinha sapatão por 9 meses inteiros? Não chama ela assim. Vou chamar do que eu quiser. Ela destruiu meu casamento. Ela não destruiu nada. O casamento já estava morto. Morto? Morto? 7 anos juntos e você joga tudo fora por viadagem? Não é viadagem. É amor. É quem eu realmente sou. Ele riu amargo, cruel.
Então a Fernanda certinha, a professora exemplar, a filha perfeita, era sapatão esse tempo todo? Seus pais vão adorar saber. Rodrigo, por favor. Por favor, o quê? Quer que eu aceite? Que eu entenda? Você me enganou por 7 anos. Casou comigo sendo gay. Não sabia. Descobri agora. Mentira. Você sempre soube. Só me usou como fachada. Saiu batendo a porta do quarto. Ouvi ele pegar celular. Ligando para alguém. Alô, Antônio. É o Rodrigo. Preciso te contar algo sobre sua filha. Não. Corri. Tentei pegar o celular. Ele me afastou. Ela tá tendo caso com a vizinha. Com mulher. Há 9 meses. Tua filha é lésbica e te enganou a vida inteira. Desabei no chão chorando. Ele contou para todo mundo no dia seguinte. Meus pais, meu irmão, nossos amigos, colegas de trabalho. Foi metódico, cruel, eficiente. Minha mãe me ligou chorando. Como você pôde fazer isso? 7 anos de casamento por um capricho, uma fase. Não é fase, mãe. É quem sempre fui. Porém tive medo de aceitar. Você tá doente. Precisa de ajuda psicológica, de padre, de cura. Não tô doente. Tô finalmente saudável pela primeira vez. Ela desligou. Meu pai mandou mensagem dizendo que precisavam de tempo para processar. Meu irmão foi mais direto. Você envergonhou a família inteira. Metade dos amigos sumiu. A outra metade se dividiu. Alguns apoiaram, outros julgaram. Na escola foi constrangedor, porém profissional. A diretora me chamou para conversa delicada sobre manter vida pessoal separada do ambiente escolar. Alguns colegas foram legais, outros fofocavam nas costas. O Rodrigo pediu divórcio oficialmente. Eu aceitei sem brigar. Dividimos bens meio a meio. Ele ficou com o AP. Eu peguei minha parte em dinheiro. Processo foi rápido, sem filhos ou briga por propriedade. Hoje, 2 semanas depois, tô morando temporariamente com a Patrícia enquanto procuro AP novo. Meus pais ainda não falam comigo direito. Meu irmão responde mensagens monossilábicas. Perdi metade dos amigos. Boa parte da família estendida. A aprovação social que tinha desde sempre. Porém ganhei tanto mais. Ganhei autenticidade, liberdade, amor verdadeiro. A Patrícia que acorda comigo todo dia, toma café fazendo piadas ruins, me beija antes de sair para trabalho, volta para casa e cozinha comigo enquanto discutimos livros. Ganhei sexo que é sobre prazer mútuo, conexão real, não performance. Ganhei conversas às 3 da manhã sobre tudo e nada. Ganhei alguém que me vê completamente e ama tudo que vê, não a versão editada que mostrava para o mundo. Ganhei a mim mesma, pela primeira vez em 30 anos. Valeu a pena? Alguns dias acho que sim. Outros dias choro pela família que perdi, pela vida que abandonei, pelo preço absurdo da verdade. Porém a alternativa, viver mentira pelos próximos 50 anos, morrer sem nunca saber amor verdadeiro? Não. Isso seria pior. Infinitamente pior. Se você chegou até aqui e essa história tocou você de alguma forma, nos comentários fixados tem esse guia que mencionei sobre descoberta tardia, divórcio, reconstrução de vida. Tem também contato de grupos de apoio, terapeutas especializados, comunidade LGBT que acolhe. Por favor, acessa. Você não precisa atravessar sozinha. Não sei se meus pais vão me perdoar. Honestamente, acho que não. Pelo menos não do jeito que eu queria. Vão tolerar eventualmente, aceitar de longe, porém nunca mais vão me olhar da mesma forma. Serei sempre a filha que decepcionou, que escolheu errado, que trouxe vergonha. Meu irmão talvez volte a falar comigo quando os pais aceitarem. Alguns amigos vão retornar. Outros vão sumir para sempre. E tá tudo bem, porque as pessoas que ficaram são as que importam de verdade. As que amam a Fernanda real, não a Fernanda performática. A Patrícia me ensinou algo fundamental. Viver autêntica custa caro, porém viver falsa custa sua alma. E alma não tem preço. Hoje moramos temporariamente num apartamento que divide parede com o que foi meu por 5 anos. Consigo ouvir o Rodrigo do outro lado às vezes, vivendo a vida dele sem mim.
Eventualmente vai conhecer alguém que o ame do jeito que ele merece, que sinta paixão verdadeira por ele. E eu vou continuar aqui, amando a mulher que dividiu parede comigo por 5 anos, sem eu perceber que estava procurando ela o tempo todo. 30 anos fingi. 9 meses vivi escondida. Agora finalmente vivo aberta, exposta, vulnerável, verdadeira. E não tem volta. Mesmo que quisesse, e não quero, não tem volta. Deixa teu comentário se quiser compartilhar algo. Leio todos. Tua história importa. Você merece amar verdadeiramente. Você merece ser amada por quem realmente é. Você merece viver autêntica. Mesmo que custe tudo. Especialmente porque custa tudo. Porque no final, a única vida que você tem é essa, e você merece vivê-la de verdade.